Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo da ideologia alemã. Estamos seguindo aqui a publicação realizada pela Boitempo Editorial do referido livro. Lembremos que existem várias edições da ideologia alemã, do texto completo da ideologia alemã, sendo que cada editor recompõe o conjunto do texto de uma determinada maneira. Mas, para efeito de praticidade, estamos seguindo aqui a edição em português, que seguramente é a mais acessível para aquele conjunto de leitores que precisa entrar em contato com a obra. Na nossa sessão de hoje, vamos discutir fundamentalmente uma passagem de Marx que está na página 67, na qual ele aborda a questão do comunismo. Lembremos que a ideologia alemã é recheada de reflexões de Marx e de Engels a respeito da questão do comunismo, dentro do debate que eles estabelecem com os ideólogos alemães do período, Bruno Bauer, Max Stirner, entre outros. No entanto, esta passagem ela abre o caminho para que nos remetamos a outros momentos, a outros elementos apresentados por Marx na reflexão. Para efeito de apresentação, estaremos restritos à página 67 e, posteriormente, abrangeremos um pouco outras referências contidas em outras páginas. Mas fica aqui a indicação de dois momentos mais extensos nos quais Marx e Engels abordarão a questão do comunismo. Seguindo a edição brasileira, haverá uma discussão bastante longa sobre esta questão, da página 202 a 234, que tem por subtítulo O Comunismo, no qual Marx está discutindo a teoria de Max Stirner. Há também uma passagem longa que vai da página 403 a 426, que tem por subtítulo Minha Autofruição, ou seja, meu autodesfrute. São duas passagens bastante longas, ou são dois textos bastante longos, nos quais é possível aprofundar a leitura que Marx e Engels tinham do comunismo, as referências mais gerais que eles fazem a respeito do comunismo naquele período. Lembremos também que para Marx e Engels, comunismo não é regime político. Comunismo é modo de produção, ou seja, um modo de produção que brotaria com a derrocada revolucionária da sociedade burguesa. Feitas estas considerações iniciais, lembrando, mais uma vez, que é possível encontrar esta discussão mais detalhada da página 202 a 234, que tem por subtítulo O Comunismo, e da página 403 a 426, que tem por subtítulo Minha Autofruição. Feitas estas considerações iniciais, peguemos a página 67. Vamos passo a passo, como temos feito sempre em nossas exposições, a fim de que o leitor que não está habituado com estas leituras possa acompanhar o raciocínio. Dirão Marx e Engels na página 67. O comunismo, portanto, o modo de produção comunista, distingue-se de todos os movimentos anteriores. E em que sentido se distingue de todos os movimentos anteriores? Se distingue no sentido de que todas as transformações históricas que ocorreram anteriormente, desde a dissolução das organizações gentílicas, ou seja, desde a desestruturação do modo de produção comunal primitivo,
todas as estruturas que brotaram a partir daí nada mais fizeram do que substituir a dominação de uma classe por outra. Marx colocará, por exemplo, na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, que há uma diferença entre revolução social e revolução política. A revolução social é aquela na qual o proletariado organizado lutará para colocar abaixo toda e qualquer estrutura de classes, enquanto a revolução política é aquela na qual uma classe luta para derrubar a classe dominante, mas mantém o poder de classe tão logo consolide a derrocada da sociedade anterior. A revolução burguesa é uma revolução política. A revolução comunista é uma revolução social, porque está mirando a autoemancipação humana ou a emancipação social, portanto, a superação da sociedade de classes. Voltemos, pois, ao texto. O comunismo distingue-se de todos os movimentos anteriores porque revoluciona, portanto, transforma profundamente os fundamentos de todas as relações de produção e de intercâmbio precedentes. E porque, pela primeira vez, aborda conscientemente todos os pressupostos naturais como criação dos homens que existiram anteriormente, despojando-os de seu caráter natural e submetendo-os ao poder dos indivíduos associados. Vamos lá aos elementos aqui presentes. Primeiro, a de que este comunismo se representaria uma revolução social e não uma revolução política, como dissemos anteriormente. O comunismo ele revoluciona os fundamentos de todas as relações de produção, ou seja, a maneira de se organizar, a base econômica da sociedade se transforma radicalmente. Atualmente, a estrutura social aponta para que a base econômica da sociedade está organizada na exploração do trabalho pelo capital. Na sociedade comunista, esta relação de exploração deixaria de existir, uma vez que comunismo para Marx e Engels significam o restabelecimento do controle sobre as forças produtivas. Revoluciona os fundamentos de todas as relações de produção e de intercâmbio precedentes, ou seja, como os indivíduos passariam a trocar os frutos do trabalho coletivo. Na sociedade burguesa, a distribuição ela é feita de acordo com o poder econômico e o poder da classe. O que Marx e Engels estão apontando aqui é para uma transformação, não apenas da maneira como se produz, mas também como se redistribui a riqueza do trabalho social que foi elaborada. Portanto, trata-se de um revolucionamento nos fundamentos de todas as relações de produção, mas também de intercâmbio, diferente daquelas que dominaram nas formas precedentes. E isto porque, pela primeira vez, aborda conscientemente todos os pressupostos naturais, ou seja, se parte aqui da compreensão de que a relação entre homem e natureza não é uma relação estranha, não é uma relação na qual os homens estão submetidos a forças que não podem controlar. Pelo contrário, o restabelecimento das condições de produção é um ato que brota de uma decisão consciente, ou seja, estabelecer uma sociedade sem relações de exploração e na qual os homens determinados, socialmente determinados, poderão se reapropriar destas forças produtivas como criações suas e não como resultantes de determinações externas que não podem controlar. Lembremos que nas passagens anteriores, Marx e Engels estão discutindo
como que as relações sociais se tornaram reificadas, coisificadas, ou seja, se impõem aos homens como se os homens não pudessem controlar estas próprias reações. Os homens, em vez de se verem, homens concretos, em vez de se verem como criadores destas relações, se sentem como sendo criados por elas. E porque, pela primeira vez, aborda conscientemente todos os pressupostos naturais, ou seja, todas as condições necessárias para a produção e reprodução da vida social, como criação dos homens que existiram anteriormente. Portanto, o comunismo, ele tem claro que aquilo que existe hoje é resultado de um processo civilizatório. As grandes conquistas que são possíveis de se apossar hoje resultam de processualidades históricas anteriores. Estabelece-se, assim, uma ligação entre passado, presente e futuro. Portanto, uma ligação com a totalidade do desenvolvimento humano. Sua organização natural e submetendo-os ao poder dos indivíduos associados, uma vez que se trata aqui de restabelecer o controle sobre as forças produtivas para produzir a riqueza social, não com a finalidade de fruição, desfrute de poucos, e sim para o desfrute do próprio gênero humano. Na sociedade burguesa, o desfrute está restrito, por exemplo, aos que detêm as questões, o poder financeiro e os recursos financeiros necessários ou elevados. E mesmo aqueles que dispõem de certos recursos financeiros, na sociedade burguesa, vão ter um desfrute limitado na sua existência, uma vez que compartimentalizados pelo salário. O que Marx e Engels estão apontando é para a necessidade de se apropriar da riqueza social produzida, riqueza em valores de uso e não em termos de dinheiro, uma vez que o dinheiro deixa de ser a parte da relação fundamental no interior da sociedade comunista. Sua organização é, por isso, essencialmente econômica. Portanto, o comunismo não é um regime político, é um novo modo de produção que brotaria do desmoronamento das relações burguesas de produção, graças à ação política do proletariado organizado em partido. Sua organização é, por isso, essencialmente econômica. A produção material das condições dessa associação, a produção material das condições dessa associação. Portanto, é a base material que vai criar também as condições para que o proletariado atue como classe consciente dos seus objetivos. Ele faz das condições existentes as condições da associação, ou seja, o próprio movimento da sociabilidade burguesa produz também os elementos que conduzem a organização do proletariado em classe. Na medida em que o capital se desenvolve, ele precisa estender a massa dos trabalhadores assalariados. E esses, imersos nas contradições do capital, criam também, ou se veem diante da necessidade de se organizarem para lutar contra o capital. Portanto, a luta dos proletários nasce das próprias contradições internas da sociedade burguesa. Mas não é apenas neste sentido que Marx e Engels estão colocando a criação das condições necessárias. A sociedade burguesa, ela desenvolveu forças produtivas que podem ser reapropriadas dentro de uma outra forma de sociabilidade, de tal modo a permitir a redistribuição plena da riqueza social. Como diria, ou como diz Marx na crítica ao programa de Gotha, de cada um segundo as suas possibilidades, para cada um segundo as suas necessidades. Sua organização é, por isso, essencialmente econômica, a produção material das condições dessa associação. Ela faz das condições existentes as condições
da associação. O existente que o comunismo cria é precisamente a base real para tornar impossível tudo o que existe independentemente dos indivíduos. Portanto, os indivíduos, eles não se perceberão mais como criados por forças externas incontroláveis. Pelo contrário, procurarão submeter as condições objetivas ao controle social, de tal modo a programarem o desenvolvimento sócio-histórico. Programar não no sentido de que terão uma leitura exata, antecipada do desdobramento da história, mas sim no sentido de restabelecerem o controle sobre as forças sociais, a fim de reconstruírem novas relações sociais de produção. O existente que o comunismo cria é precisamente a base real para tornar impossível tudo o que existe independentemente dos indivíduos. Portanto, a superação das relações reificadas, coisificadas. E isso na medida em que o existente nada mais é do que o produto do intercâmbio anterior dos próprios indivíduos. Portanto, aqui Marx está apontando, Marx e Engels estão apontando para o processo civilizatório. Cada geração foi legando para a geração subsequente conquistas materiais, intelectuais, que podem ser reapropriadas, permitindo ao ser social galgar novos estágios de desenvolvimento material e intelectual. É isto que Marx e Engels chamarão por processo civilizatório. Desse modo, os comunistas tratam praticamente, ou seja, na ação, as condições criadas pela produção e pelo intercâmbio precedentes como condições inorgânicas. Inorgânicas no sentido de que reconhecem que o ser social precisa intercambiar suas forças com a natureza, com aquilo que está fora do seu organismo, submeter aquelas condições objetivas às suas necessidades, de tal modo que possam se reapropriar adequadamente da riqueza social na produção de valores de uso e não na produção de mercadorias. As condições criadas pela produção e pelo intercâmbio precedentes como condições inorgânicas, sem suspeitar, no entanto, que gerações anteriores tiveram como plano ou como destinação fornecer-lhes materiais. Ou seja, não era intencional das gerações anteriores fornecer condições mais favoráveis para gerações posteriores, mas se viram na necessidade de fazer isso a fim de produzirem e reproduzirem a existência daqueles determinados agrupamentos ou daquelas determinadas formas de organização naquelas situações concretas. Assim, agindo, acabaram legando, independentemente de sua vontade, conquistas para gerações posteriores, do mesmo modo que as gerações presentes legarão conquistas para gerações posteriores no encadeamento do processo civilizatório. A diferença, voltando aqui, que gerações anteriores tiveram como plano ou como destinação fornecer-lhes materiais, e sem crer que essas condições eram inorgânicas para os indivíduos que as criaram, portanto, tiveram que se apossar da natureza das condições objetivas e subordinar as condições objetivas às suas necessidades reais de vida. A diferença entre indivíduo pessoal, ou seja, o ser privado, e indivíduo acidental, ou seja, o ser colocado dentro de determinadas relações sociais, não é uma distinção conceitual, ou seja, não é algo que se dá no plano da consciência, no plano o que vulgarmente se chama a cabeça, e sim um fato histórico. Portanto, Marx e Engels estão apontando que esta cisão entre indivíduo privado e indivíduo público, indivíduo que é um ser na sua vida pessoal, e indivíduo que está colocado dentro de determinada relação no universo do trabalho, que isto não é ocasional, muito menos uma criação mental, e sim resultado de determinadas
processualidades históricas. Este trecho fecha, fundamentalmente, a discussão de comunismo na ideologia alemã na página 67. No entanto, é necessário enriquecê-lo com outras passagens da própria ideologia alemã, a fim de que esta discussão ela fique mais abrangente também. É nesse sentido que se torna importante olhar para certas notas de rodapé que estão contidas na referida edição. Peguemos, por exemplo, a nota de rodapé da página 38 da ideologia alemã. Nela, dirão Marx e Engels, o comunismo, portanto, o modo de produção comunista, não é para nós, ou seja, Marx e Engels, assim como para aqueles que partilhavam deste campo teórico, não é para nós um estado de coisas que deve ser instaurado, um ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Aqui dois elementos. Primeiro, não se cria sociedade comunista simplesmente falando, ei, vamos fazer uma sociedade comunista hoje? Para que a sociedade comunista emerja, são necessárias determinadas condições socio-históricas, tanto objetivas, que é o desenvolvimento das forças produtivas, das forças sociais do trabalho, quanto subjetivas, ou seja, a própria consciência de classe e a consciência da necessidade de superação das relações sociais de classe. Portanto, o comunismo não é para nós um estado de coisas que deve ser instaurado, um ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Ou seja, o comunismo não é um modelo perfeito de sociedade. Ele terá também as suas contradições internas que os homens sociais concretos, dentro de relações sociais concretas, procurarão equacionar a fim de aprofundar cada vez mais as relações comunais. Portanto, quando se fala de comunismo em Marx e Engels, não estamos falando de uma sociedade ideal, e sim de um modo de produção possível de surgir no interior da história, desde que as condições objetivas, elas convirjam também para as condições subjetivas e vice-versa. Chamamos de comunismo o movimento real, que supera o estado de coisas atual, ou seja, a luta prática do proletariado que está num embate contra o capital, buscando superar a sociedade burguesa. As condições desse movimento, portanto, as determinações concretas para que esta luta se realize, devem ser julgadas segundo a própria realidade efetiva, resultam dos pressupostos atualmente existentes. Quais são os pressupostos atualmente existentes? Eram, na época de Marx e Engels, as próprias contradições que brotavam da sociedade burguesa nas relações de exploração do capital sobre o trabalho. Quanto mais riqueza se acumulava, mais miséria se produzia. Portanto, criava-se ali um ponto de partida possível para uma tomada de consciência da classe trabalhadora a respeito da necessidade de superação das relações burguesas de produção. As notas de rodapé contêm ainda as seguintes passagens. Vamos pegar agora nota de rodapé que está na página 38 para a 39. Duas notas um pouco mais longas, mas que valem a pena de serem retomadas. Dirão Marx e Engels, essa alienação, portanto, esta situação no qual o trabalhador se vê despossuído do seu trabalho, essa alienação só pode ser superada sob dois pressupostos práticos, ou seja, não se supera a sociedade burguesa apenas pelo desejo de que ela acabe, se supera a sociedade burguesa, as relações burguesas de produção, por um ato prático, ou seja, a força material tem que ser combatida pela força material. Lembremos Marx, na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, apontando para o fato de que a teoria é importante, mas a força material só pode ser derrubada
por uma outra força material de igual intensidade ou intensidade superior. No caso, proletariado organizado, de tal modo que crie condições efetivas de superação das relações burguesas de produção. Essa alienação só pode ser superada sob dois pressupostos práticos. Para que ela se torne um poder insuportável, um poder contra o qual se faz uma revolução, uma transformação radical da estrutura social, é preciso que ela tenha produzido a massa da humanidade como absolutamente sem propriedade e, ao mesmo tempo, em contradição com o mundo de riqueza e de cultura existente. Condições que pressupõem um grande aumento da força produtiva, um alto grau de seu desenvolvimento. Ou seja, as condições de exploração tenderiam a criar no proletariado o germe de uma revolta e luta contra a dominação burguesa. Mas não bastaria ter esta luta de revolta contra as condições burguesas de produção. Se fazia necessário também que as forças produtivas estivessem desenvolvidas para, em caso da vitória do proletariado, ser dado início ao processo também de socialização da riqueza social. Aqui Marx e Engels estão apontando para que a condição de miséria abre espaço para a tomada de consciência. Não quer dizer que é uma tomada de consciência mecânica. Basta ser miserável para tornar-se comunista. Pelo contrário, a miserabilidade ela abre espaço para uma tomada de consciência. Mas, tomada esta consciência, feita esta tomada de consciência e organizando-se enquanto classe para lutar contra as condições de exploração da qual aquela classe pretende se libertar, se fazia necessário também um desenvolvimento das forças produtivas, sem o que o comunismo, como modo de produção, ficaria extremamente comprometido, uma vez que seria impossível socializar a riqueza. Voltemos aqui, então, à passagem. Essa alienação só pode ser superada sob dois pressupostos práticos. Para que ela se torne um poder insuportável, um poder contra o qual se faz uma revolução, é preciso que ela tenha produzido a massa da humanidade como absolutamente sem propriedade, portanto, uma massa de despossuídos, e, ao mesmo tempo, em contradição com um mundo de riqueza e de cultura existente, condições que pressupõem um grande aumento da força produtiva, um alto grau de seu desenvolvimento. Uma outra observação é pertinente aqui. Marx não está dizendo que é necessário que a totalidade dos trabalhadores se percebam como despossuídos, e sim que é necessário que se produza uma massa da humanidade, ou seja, um contingente significativo da humanidade que toma consciência da necessidade da superação das relações de exploração, nas quais o conjunto da classe, o conjunto dos trabalhadores estavam imersos. Lembremos que Marx e Engels, no período da Associação Internacional dos Trabalhadores, recorreram várias vezes ao conceito de trabalhadores mais conscientes, ou seja, aqueles que tomaram consciência das relações sociais nas quais estavam imersos e se colocavam em luta para a superação daquelas relações sociais que eram as relações sociais de exploração burguesas. Prosseguindo aqui com esta nota de rodapé. Por outro lado, esse desenvolvimento das forças produtivas, na qual já está contida a existência empírica humana, ou seja, é possível ver o desenvolvimento das forças produtivas na medida em que se tem uma sociedade na qual uma parte trabalha e a outra apenas se apropria do trabalho, da riqueza social que foi gerada. Por outro lado, esse desenvolvimento das forças produtivas, no qual já está contida a existência empírica humana no plano histórico mundial, é um pressuposto prático, ou seja, só pode ser derrubado pela ação
consciente da classe. Um pressuposto prático necessário. Necessário em razão de que, se o proletariado ou a classe trabalhadora organizada não superar as condições de exploração burguesas, a tendência é que se intensifique a miserabilidade por uma parte imensa da humanidade. Lembremos que já são mais ou quase 2 milhões de indivíduos vivendo no mundo hoje abaixo do solo de pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. É necessário, pois sem ele se generaliza a escassez e, com a carestia, a luta pelos gêneros necessários recomeçariam e toda a velha imundície acabaria por se restabelecer. Ou seja, não se constrói o comunismo na miséria, se constrói o comunismo se apropriando de forças produtivas desenvolvidas, capazes de socializar a riqueza social, a riqueza produzida. Apenas com esse desenvolvimento universal das forças produtivas é posto um intercâmbio universal dos homens, ou seja, é somente com o desenvolvimento intenso das forças produtivas se cria a possibilidade da produção de uma humanidade em patamares verdadeiramente humanos e de relações sociais em patamares verdadeiramente humanos. Aquilo que Marx está chamando aqui o intercâmbio universal dos homens. E é produzido simultaneamente em todos os povos o fenômeno da massa sem propriedade. Marx e Engels estão observando o seguinte, que a tendência do capitalismo é se expandir. Com isso, o modo de produção capitalista universalizado produz também uma classe de trabalhadores expoliados no plano universal. Isto vai remeterá Marx e Engels à discussão de que uma revolução ela não pode ser local, ela teria que ser uma revolução abrangendo, pelo menos, um leque significativo de países nos quais as forças produtivas já estavam desenvolvidas. Mas quando eles olham para esta situação, eles não estão pensando apenas na resistência que seria necessária fazer à burguesia recalcitrante que tentaria restabelecer o seu controle sobre a economia. Eles estão pensando também na questão de que a produção social se tornava cada vez mais complexa. Portanto, seria impossível a um único país deter as matérias-primas necessárias para a realização da produção cada vez mais complexa. Apenas com esse desenvolvimento universal das forças produtivas é posto o intercâmbio universal dos homens e é produzido simultaneamente em todos os povos o fenômeno da massa sem propriedade. Uma vez que o capitalismo se universalizou, com isso também a exploração se universaliza e os despossuídos se universalizam, tornando cada um deles dependente das revoluções do outro. Portanto, a revolução não pode ser local, teria que ser universal, ou pelo menos abranger um determinado leque de países. Assim, indivíduos empiricamente universais, histórico-mundiais, são postos no lugar dos indivíduos locais. Ou seja, a situação de exploração social já não é mais uma questão regional, local ou nacional, é uma questão universal. Portanto, esses indivíduos também precisam se colocar em marcha enquanto indivíduos universais, enquanto classe trabalhadora internacional, lutando internacionalmente pelo conjunto dos interesses da humanidade. Sem isso, o comunismo existiria apenas como fenômeno local, e as forças de intercâmbio não se desenvolveriam como forças universais. O comunismo, empiricamente, ou seja, constatável, é apenas possível como ação repentina, entre aspas, porque aqui Marx e Engels estão retomando a discussão que se fazia sobre o comunismo como se ele fosse ocorrer de uma hora para outra. É apenas possível como ação repentina, ou seja, como um processo histórico, e simultâneo. Deveria acontecer em vários outros territórios, e simultânea dos povos dominantes. Quais são os povos dominantes? São aqueles que desenvolveram as forças produtivas e instauraram as relações burguesas de produção.
Portanto, o que Marx e Engels estão apontando é para a necessidade de derrubar a burguesia, não apenas a dominação burguesa, não apenas dentro de um território, mas sim também dentro de outros territórios nos quais as relações burguesas de produção haviam também se desenvolvido. Pressupõe o desenvolvimento universal da força produtiva e o intercâmbio mundial associado a esse desenvolvimento. Além disso, a massa dos trabalhadores excluída do capital ou de qualquer satisfação limitada pressupõe o mercado mundial e a perda não mais temporária e devida à concorrência desse próprio trabalho enquanto uma fonte segura de vida. Ou seja, superar a sociedade burguesa significa superar também aquela situação na qual o trabalhador não tem assegurada a sua existência, uma vez que depende das demandas de produção de mercadorias. O trabalhador, como dizem Marx e Engels em vários momentos, está em uma situação mais negativa que o escravo e o servo da Idade Média. O escravo precisava ser alimentado para continuar sendo útil ao seu dono. O servo possuía as condições mínimas de existência, ainda que tivesse a necessidade de fornecer parte da sua produção para os senhores feudais ou para a igreja. Já o trabalhador assalariado, ele não tem assegurada a sua existência, uma vez que ter ou não emprego depende da necessidade do capital se expandir ou não. Daí que eles colocam que, além disso, a massa dos trabalhadores excluída do capital ou de qualquer satisfação limitada, uma vez que parametrados pelo trabalho assalariado, pressupõe o mercado mundial e a perda não mais temporária e devida à concorrência desse próprio trabalho enquanto uma fonte segura de vida. O proletariado, observarão Marx e Engels, pressupõe, portanto, a história universal como existência empírica prática, ou seja, o proletariado deixou de ser um fenômeno local para se tornar um fenômeno internacional. Consequentemente, a sua luta não era mais local, e sim também uma luta internacional, ou seja, uma luta para superar as relações de dominação burguesas. O proletariado pressupõe, portanto, a história universal como existência empírica prática. Só pode, portanto, existir histórico mundialmente, assim como o comunismo. Sua ação só pode se dar como existência histórico mundial, portanto, no plano internacional, nacional e internacional. Existência histórico mundial dos indivíduos, ou seja, existência dos indivíduos diretamente vinculada à história mundial. Na medida em que as relações sociais burguesas se expandiram, criando o mercado mundial, elas também criaram a história mundial, ou seja, criaram a existência dos seres sociais no plano mundial. Consequentemente, a emancipação não pode se dar com efetividade no plano local. Ela precisa ser a emancipação da humanidade que se encontra submetida às relações sociais de exploração burguesas. Comunista no mundo real, observam Marx e Engels em uma outra nota de rodapé que está na página 46 da edição que estamos seguindo. Comunista no mundo real designa o membro de um determinado partido revolucionário. Aqui é importante. Tem-se a impressão, em geral, quando se fala de comunismo, que se trata de um movimento espontâneo. Para Marx e Engels, o comunismo ele pressupõe também, para surgir enquanto perspectiva social histórica, pressupõe organização, mas uma organização que não nascerá espontaneamente. Nascerá em decorrência de determinadas formas de organização que passam pela mediação sindicato e pela mediação partido. Nesse sentido, vemos o quão problemático é o quadro nessas primeiras décadas do século XXI, para não dizer como foi problemático também o século XX. Hoje, o trabalhador ele não sente necessidade nem de sindicato, nem de partido. Atualmente se está procurando, por exemplo, regulamentar
a situação dos trabalhadores de aplicativo. E pesquisa recente revela que estes trabalhadores não têm nenhuma afinidade com os sindicatos. Veem o sindicato como negativo para a sua existência, e não como uma instância que pode contribuir para reduzir as suas condições de precariedade jurídica no trabalho. Portanto, quando Marx e Engels estão pensando a questão da classe trabalhadora organizada enquanto partido, portanto, enquanto classe consciente dos seus objetivos, eles estão pensando conjuntamente nas instâncias partido e sindicato. A instância sindical é uma instância contingente. Ela luta contra as consequências da exploração e não contra as causas da exploração. Já a instância partido, para Marx e Engels, buscam atingir o problema, ou seja, combater as causas, portanto, a própria sociedade burguesa, e não as consequências produzidas pelas relações de exploração. Ainda que o partido ele possa ter uma atuação significativa no sentido de atenuar certas consequências, como, por exemplo, lutar por uma jornada de trabalho reduzida, de tal modo que o trabalhador extenue menos o seu corpo físico e também a sua dimensão espiritual. Comunista no mundo real designa um membro de um determinado partido revolucionário. E, por fim, uma outra nota de rodapé na página 46. Proletários e comunistas colocarão sua existência em harmonia com sua essência, de um modo prático, por meio de uma revolução. Portanto, o comunismo não vai brotar pela ação parlamentar. O comunismo não vai brotar através da redistribuição das migalhas à classe trabalhadora, através de Bolsa Família, através de Bolsa Estudantil, ou através de vários recursos fornecidos por governos de tinturas sociais. O comunismo é um ato prático e só pode brotar com a própria derrocada da estrutura social burguesa, não apenas no plano nacional, mas necessariamente no plano internacional, uma vez que hoje a economia, as relações sociais de produção se tornaram mais mundializadas do que o eram à época de Marx e Engels. Com estes elementos, encerramos essa pequena passagem da página 46, que enxertamos com outros momentos, a fim de enriquecer a discussão. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho. E lembrando, mais uma vez, que esta nota da página 46, ela pode ser enriquecida com a leitura dos itens dos textos que estão entre a página 202 a 234, que tem por subtítulo O Comunismo, e da página 403 a 426, que tem por subtítulo Minha Autofruição, ou seja, meu autodesfrute. É isso por hoje. Nos encontraremos em breve. Até uma próxima.